Nação flamenguista, a mídia discutindo aí quem tem o melhor elenco do futebol brasileiro, né? Pessoal, pra mim o Flamengo hoje tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Não tô dizendo aqui que o Flamengo vai ganhar tudo, né? Não tô dizendo aqui que o Flamengo vai passar por cima dos adversários, mas eles estão comparando aí Flamengo e Palmeiras, né? Que inclusive nesse momento são os líderes do campeonato. O Flamengo é o líder, né? Muito parecida com a campanha dos dois. E na Libertadores também o Flamengo tá uma vitória a menos do Palmeiras, né? Tropeçou, o Palmeiras venceu outro. Mas pra mim, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Pra mim, o Flamengo esse ano tem tudo pra conquistar mais de uma competição, né? Claro, os palmeirenses também estão nessa esperança, né? Mas pra você, nação flamenguista, será que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o Flamengo? Pra mim não, né? Pra mim o Flamengo tem um elenco bem melhor. Vamos acompanhar aí créditos do vídeo ESPN Brasil, o link da descrição. No final do vídeo a gente deixa a nossa opinião. Vamos acompanhar aí. Conseguindo atuar por quase o jogo inteiro, sendo decisivo. 3 gols marcados em 4 finalizações. É impressionante do que ele conseguiu fazer até aqui. Mas será que ele vai aguentar jogar Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, 38 rodadas de Campeonato Brasileiro? Convocações da seleção uruguaia. Convocações da seleção O Flamengo sofre mais que o Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, os dois clubes, estando eles no Mundial, assim como estão o Botafogo e o Fluminense, mas que nesse momento a gente está focando aqui em Flamengo e Palmeiras, que desde 2017, 16, né? São os protagonistas, assim, têm sido, se não únicos protagonistas, mas têm sido regularmente protagonistas. Quem nos últimos anos aí, vamos indo para quase 10 anos, né, tem estado sempre entre os favoritos. Flamengo e Palmeiras. Só os dois. Quando não tá... Chegou o Atlético, chegou o Botafogo e tal, o Inter chegou a bater na trave, né? Mas quem sempre está lá? Flamengo e Palmeiras. Às vezes ganhando 2 taças no mesmo ano, às vezes 3 contando o estadual, né? Mas, por exemplo, o Flamengo teve um ano que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e o Palmeiras também. Sem contar 2019, que o Flamengo ganhou Brasileiro e Libertadores. Né? Ou às vezes ganha um só. Ano passado o Flamengo ganhou só, entre aspas, a Copa do Brasil. Ano retrasado o Palmeiras ganhou só, entre aspas, o Brasileiro. Então eles estão sempre lá ganhando e disputando os dois. Nesse meio tempo teve Galo campeão brasileiro e Copa do Brasil também. Sim, mas o Galo foi um ano. Os outros o Galo só foi um ano. O Palmeiras e o Flamengo vêm há 5, 6, 7 anos. O Galo bica, o Botafogo belisca, de vez em quando aparece algum, teve a Copa do Brasil no São Paulo, a Copa do Brasil. Mas são os dois protagonistas do Brasil e a tendência é que continue. Só quando a gente colocou ali quem mostrou mais futebol no ano... o Fluminense ganhou uma Libertadores. O Flu. Eu acho que nesse ranking do futebol no ano, o Inter merece ser lembrado. Por isso que eu apontei. O Inter mostrou no ano. O Inter tem time. Vamos olhar que o outro que sofre muito com o calendário, mas que vai ter um descanso no mês de junho, entre junho e julho ali. Vamos colocar aí o Bahia, gente. Sim. Vamos colocar o Bahia na conversa. Pro Campeonato Brasileiro? O Bahia tem crescido. É um passinho de cada vez? Não sei se é a hora, mas é um Bahia que já está em Libertadores. Você pegar ali o trabalho do Grupo City no Bahia, o primeiro ano teve algum investimento, não muito. O segundo ano já melhorou, construíram um meio de campo muito forte por ano passado. Esse ano já melhorou. Já chegou, por exemplo, o Eric Pulga, que tem sido um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Acho mais fácil o Bahia ganhar uma Copa do que o brasileiro. Ele tem reservas à altura, ele tem fôlego de elenco. Então, essa é a grande questão. O Palmeiras tem, concorda? Ele não está no mesmo nível, mas ele vai evoluindo. Vamos ver se janela de meio de ano ele vai investir também para trazer mais gente para encorpar ainda mais. Mas ele hoje joga futebol, o Bahia joga um futebol com a consistência necessária para se manter competitivo. Sabe? Não é assim um futebol que um dia joga bem, outro dia joga mal. Né? Não, é um futebol consistente. Pode parecer uma incongruência, mas o Bahia talvez tenha mais chance na Libertadores que no Brasileiro. Não, mas é verdade, professor. Foi isso que eu falei, porque é um grande time. Eu só não sei se tem fôlego de elenco. Porque no Brasileiro você muda muito o elenco. Para a Copa eu confio no Bahia. Copa do Brasil, por exemplo, o Bahia. Mas eu acho que com parada de meio de ano e a possibilidade de janela para encorpar ainda mais o elenco, ele vai, não sei se vai ser campeão, a gente não sabe quem vai ser o campeão, mas a gente falou aqui o Atlético que beliscou aqui, o Botafogo beliscou ali. O Bahia está construindo a cama
para entrar nessa briga. Não sei se esse ano, no próximo. Muito no meio do ano. Sim, é o que eu estou colocando. Se o Bahia fizer uma boa janela de meio de ano, que eu considero fundamental. Fortaleza chegou perto no ano passado ou retrasado? Passado? Mas o Fortaleza ainda tem um investimento inferior ao Bahia. Do título brasileiro. Nas últimas rodadas, o Fortaleza tinha a chance. Como no ano retrasado, o Bragantino, faltando 4 rodadas, podia ser campeão. Veja bem, o Fortaleza... Mas e aí o fôlego ali no final? Trabalho fantástico de administração, mas ainda com um orçamento inferior ao que o Bahia tem hoje. O Bahia tem maior capacidade de investimento do que o Fortaleza. Mas acho que ainda o elenco que você tocou, Abel, é uma coisa muito determinante, assim, porque para mim, olha, dentro até do que o professor estava falando, eu concordo da perspectiva do Bahia. Pegar o Inter. Eu não coloco ele na primeira prateleira no Brasileirão, ao lado do Flamengo e do Palmeiras, apesar de jogar um futebol de muito destaque. Mas na Libertadores, para mim, é conversa de igual para igual. Na Libertadores, acho que o Inter, ele enfrenta qualquer um, é candidato ao título, então acho que pesa muito essa questão do elenco. Só que o formato da temporada, do calendário, ele pode mudar muita coisa que a gente está falando hoje. Claro. E ainda mais times com menor elenco. Vou citar um exemplo de quem está sofrendo agora. Para mim, o São Paulo é um time muito mais forte do que ele tem apresentado no futebol. Mas ele está muito desfalcado. Sem Lucas e Oscar, e isso determina quase muito. Metade do time. Exato. Na conta, né? Então, acho que acaba influenciando. Inclusive, até acho que muitas vezes se faz uma análise do trabalho do Zubeldia mais crítica do que realmente o trabalho. Acho que ele faz um bom trabalho de uma forma geral e tem sofrido muito com desfalque. Só estou dando o exemplo do São Paulo para ver o quanto que, de repente, uma lesão pode influenciar. E, às vezes, até mesmo os grandes elencos de Flamengo e de Palmeiras, com Mundial, com convocação para a seleção, pode ser que, e eles avançando em competições de mata-mata, pode ser que isso torne ainda mais imprevisível a temporada. Isso pode ser muito determinante. Mas hoje eu acho que Flamengo e Palmeiras são os de maior destaque, pensando em desempenho e profundidade de elenco. Tem a desmobilização. Corinthians, não acho. Não acho. O Corinthians pode beliscar uma copinha. Eventualmente. Uma Copa do Brasil, a Sul-Americana já passou. Já está difícil. Chegou na final e não ganhou. Uma copinha em relação aos campeonatões. Né? A Sul-Americana já começou mal, então isso também dá uma desmobilizada, aí vai ter que dar um esforço extra naquela que não era a prioridade. Então, mas o Corinthians não pode entrar, assim como o Eugênio falou do Bahia. Se o Corinthians no meio do ano dá uma reforçada aí no seu elenco, ele não pode brigar pelo brasileiro? E aí aumenta tem time? a dívida também, inclusive. Né? E aumenta também a dívida, né? Mais 700 de cá, 700 de lá. Isso é verdade. Também tem esse outro lado, né? Isso foi aumentando a dívida que o Corinthians ganhou os últimos títulos. Essa dívida que o Corinthians tem hoje é por causa... Racionalmente, eu sempre falo, eu não sei qual é a receita para você salvar uma padaria. Agora, para ela não falir, você não pode deixar de comprar farinha. Isso. Aí também de uma maneira racional, né? Você está gastando um pouco mais ali, cobre aqui, não fica devendo tanto. Essa coisa que é um mal do futebol brasileiro em geral, o Corinthians é a bola da vez nisso. Né? Todo mundo pensa no Corinthians. E o Corinthians é um time muito inconsistente e, sobretudo, defensivamente. E acho que para um time ser campeão em pontos corridos, ser tão frágil defensivamente, isso para mim é um aspecto determinante para não colocar o Corinthians como um dos candidatos ao título. E olha como gasta mal, Dom. Acredito. Quem tem pouco dinheiro não pode fazer uma feira ruim, né? O Corinthians tem problemas defensivos, talvez seja o setor em que o Corinthians mais trouxe jogador novo. Você tem toda a razão, professor. Só trouxe zagueiro, lateral, agora acertou um lateral esquerdo. 4 laterais esquerdos. E é o setor que é um problema que aflige o Santos também. O Santos tem pouco dinheiro, mas olha como o Santos gasta mal. Como vem gastando mal desde outras levas, tem sempre aquela contratação que fala não é possível trazer o Cueva, por exemplo. E que o Sampaoli que pediu, viu? Então, eu ia falar e isso. Não usou. Que o Sampaoli o Sampaoli sempre pede né? Que ele se contente com o Neymar agora, como essa coisa mais barulhenta, e se vier que faça um trabalho... Você ia dizer que ele pede e larga, né? Deixa de lado. Exato. Normalmente não é só não, é 2, 3. Voltando ao Flamengo e Palmeiras, e já que a gente falou muito de elenco, citando outros clubes que podem ou querem lutar pelo título do Brasileiro, vamos olhar um pouquinho mais para os elencos de Flamengo e Palmeiras, os dois que lideram aí, estão na frente no Campeonato Brasileiro, nas primeiras colocações. Cadê a tela? Apareceu. Elenco ajuda ao time base do Palmeiras para a temporada. Olha aí, Eugênio, professor Celso. O elenco é muito bom. Olha quanta gente tem. Tem 2 por posição. O Abel já falou isso várias vezes.
um time que quer lutar por títulos tem que ter 2 caras bons do mesmo ali nível. O Lomba tá machucado, é isso? Por posição. Porque só tá o Everton, ele tem o Lomba, que é um goleiro muito experiente ali, né? Olha lá, 3 laterais direitos. Ali tem sobra, né? Marcos Rocha, o Giai e o Mike. E olha aqui, zagueiros, olha que recentemente ele andou jogando sem nenhum dos 3, né? Com o Fux fazendo um terceiro zagueiro. A torcida não gosta de nenhum desses 3 aí. Mas o Marcos Rocha e o Mike tem muita história no Palmeiras. O Piquerez... A galera não curte. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o Piquerez é mais jogador que o Vanderlan. Muito mais experiente. Mas o Vanderlan já deu conta do recado. São características diferentes, né? O Vanderlan é um jogador mais de velocidade e tal. O Piquerez, a bola sai do pé dele ou para cruzamento ou para finalização com muita qualidade. Isso o Vanderlan não tem. Mas é um jogador que não dá para se desprezar, não. O miolo de zaga, você pode fazer várias combinações ali com esse miolo de zaga que você vai bem para os jogos. E no meio de campo, olha quantas opções e todas elas já testadas, não é? O menos testado é o Evangelista, que chegou há pouco tempo. Mas o Aníbal já jogou muito tempo como titular, o Martínez vem sendo titular, o Richard Rios, não preciso nem falar. Oi? Muito bom nível. Excelente elenco, não é? Você troca ali e não sente muito. É isso. Entendeu? Claro que eu acho que o Richard Rios, eu gosto muito dele, tá? É um jogador que corre o campo inteiro, ele tá em todos os lugares do campo. E sabe jogar. Sabe jogar, indiscutivelmente. Eu acho que ele tá um pouco acima, mas... Ok, se jogar o Evangelista, se jogar o Martínez, se jogar o Aníbal, o nível é muito próximo, muito próximo. O único problema desse elenco, pensando em brasileiro que vai terminar em dezembro, é que aquela pecinha ali do lado direito, em cima do Felipe Anderson, vai embora. Mais. Vai embora no meio do ano. Esse é o problema. É uma pecinha daquelas que você tira, pode ruir tudo, né? Pecinha, não acho que vai ruir, não. Ele é muito importante, mas o elenco já foi montado pensando na saída dele. Então você tem alternativas ali, tem o Felipe Anderson, o Facundo pode jogar ali também, naquele lado, jogar pela direita, jogou muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes pela direita. Né? A gente fala do Maurício Felipe pode Anderson. Cair por ali? Não. Pode. O Maurício, quando veio do Inter, no Inter jogava pela direita. Os 3, acho que a melhor opção é o Maurício. Esses 2 aí é uma distância daqui na lua em relação o Felipe Anderson vem melhorando, hein? As últimas 2 partidas ele foi bem jogando por ali, né? Mas o Facundo também, porque a gente fala do Felipe... o Felipe estava jogando mal porque estava fora de posição na esquerda. O Facundo joga melhor na direita que na esquerda. Então, a questão de abrir espaço ali, você vai ter 3, 4 possibilidades quando sair o Estevão. O Maurício vinha jogando muito bem como falso 9. Ele pode jogar por trás do centroavante ali, porque a finalização dele é muito qualificada. O Paulinho vai melhorar demais o time. O Paulinho é um baita de um jogador. Estando em forma, ele tende a ser, para mim, o principal jogador com a saída do Estevão do time do Palmeiras. Amigos da produção, pode mudar aí pro Flamengo? Se o André quiser completar, completa. Não, eu vejo da mesma forma. Assim, aí também vai ter reserva à altura para tudo que é lugar. Só que eu acho que ainda... Assim, os 2, altíssimo nível, mas tem que escolher um elenco. Eu ainda escolho do Flamengo. Então vamos ver o Flamengo. Também com 2 excelentes goleiros. Aí tem 2 laterais já testados e aprovados. Acho uma característica muito diferente, né? Sim. O Wesley joga de uma maneira... O Flamengo, quando tem o Wesley, joga de uma maneira. Quando tem o Varela, é diferente. Porque o Wesley, ele vira o ponta. Sim. Muitas vezes é isso. Ele é o jogador que vai ocupar a ponta pela direita ali, liberando o Gerson para jogar mais por dentro. O Varela não chega tanto, não tem tanta força, tanta explosão para chegar na frente com a mesma constância. E além de Se o Palmeiras tem 2 laterais direitos, o Flamengo tem 3 canhotos, 3 esquerdos. É óbvio que o Vinha ainda termina a recuperação. Se contar o professor Felipe Luiz, tem 4 laterais esquerdos. Tem a questão do Danilo ali, né? O Danilo direita, já está voltando a estar à disposição. Mas não. Eventualmente pode jogar de lateral. Exato. Tem 3 opções. Mas é um jogador que chegou e machucou. Então a gente fica com o pé atrás até pela idade. O Cleiton é um zagueiro também que não tem o mesmo nível dos outros. É um jovem e tal, pode se desenvolver e chegar lá. Então, essa reserva da zaga, para mim, eu tenho um pé atrás. Tá? Então, e a reserva do meio... Não é o mesmo nível que você falou. Você usou a frase perfeita quando falávamos do meio campo do Palmeiras. Você falou assim, muda e não cai o nível. Eu acho que no caso do Flamengo, cai. Por exemplo, de Pulgar pro Alan. Cai. Ou de De La Cruz pro Everton Araújo. Cai. Do Arrascaeta pro Matheus Gonçalves. Mesmo o Matheus Gonçalves sendo bom jogador, tem nem dúvida que cai, né? Qualquer um no lugar do Arrascaeta. Do Pedro pro Juninho. Também cai. Também. O Flamengo
Flamengo tem excelente elenco, mas do meio para frente... Os lados de campo são muito fortes. Michael, Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, muito Os lados estão muito fortes. Você tem um bom time titular, muito bom, excelente time titular. E em várias posições, a reposição não é no mesmo nível. O que você disse. Até porque o nível é muito alto do time titular. Mas em vários lugares do time você não tem reposição no mesmo nível. Que você Essa disse é uma questão. Agora, acima de tudo, o que importa é uma ideia de jogo que todo mundo executa. Sabe? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Claro que há jogadores que conseguem fazer coisas que outros não fazem. Eu dei aqui apenas o exemplo do Wesley. Mas você sabe que tem um comando que consegue tirar mais do time. Só que sim, acho que a maior diferença ali é que no Palmeiras a distância entre titulares e reservas, e às vezes a gente não sabe quem é o titular, quem é o reserva, porque a distância é muito pequena. No Flamengo a gente sabe em praticamente todas as posições quem são os titulares e quem são os reservas. Lili. Pois é, nação flamenguista. Para mim, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol sul-americano. Claro, o Palmeiras também tem um grande time, né, sem sombra de dúvida, mas o elenco do Flamengo é mais qualificado, né? Se a gente for fazer uma comparação aqui do elenco do Flamengo, por exemplo, o goleiro, né? Tem Rossi, está sendo titular absoluto em todos os jogos. No banco de reserva, Matheus Cunha. Lateral direito, Wesley, né? O seu reserva, Varela. São 2 jogadores de seleção. Vamos lá para a esquerda. Alexandro, inclusive foi convocado na última convocação da seleção brasileira, né? Jogador de seleção. Aí tem Ayrton Lucas, que já foi de seleção. Vina, que está voltando, jogador de seleção uruguaia. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Léo Ortiz, jogador de seleção, e Léo Pereira, né? Que muitos cobram até uma convocação do Léo Pereira, né? Possível substituto, Cleiton e Danilo. Uma promessa e um cara que é de seleção brasileira, né? Aí vem para o meio campo. Pulgar que é de seleção, pessoal. Jogador várias vezes Felipe Luiz fazendo elogios. Quem é que seu reserva? Para mim é ala, né? Inclusive Felipe Luiz errando naquele jogo, colocando Everton Araújo, né? Fazer o quê, né? Pulgar. Pois substituto pode ser Everton Araújo, né? Mas acho que o Flamengo vem aí com Jorginho. Aí, meio campo. Arrascaeta. Possível substituto Matheus Gonçalves, né? Aí vem Gerson, que é o titular. Substituto, Luiz Araújo. Aí vem pela esquerda, Bruno Henrique, eu acho que vai ser o titular. Mas naquela posição vai ter Everton, Cebolinha e vai ter Michael. Atacante, Pedro, né? Pedro que vai ser o titular. O seu reserva é Gonzalo Plata e tem Juninho. Então, pessoal, é um elenco. Quando você olha para o papel, né? Volto a dizer, quando você olha para um papel, para mim, no futebol brasileiro, não tem um elenco melhor do que isso aí. É um elenco qualificado, é um elenco que, para mim, tanto reserva como titular. Por isso que eu digo, a gente reclamou que perdeu para o Central Córdoba. Acho que ali acontece, é como se um raio caísse no lugar ali, uma vez a cada 1000 anos, né? Se o Flamengo jogar 50 vezes no Maracanã contra o Central Córdoba, não vai perder mais. Estou dizendo aqui fora. Fora, eu não sei. Mas é um elenco, pessoal, que quem joga tem que mostrar serviço. É um elenco qualificado, né? Sem sombra de dúvida, né? Mas vamos aguardar aí que o Flamengo disparou já na frente, né? A mídia já começa a fazer esse comparativo. Flamengo e Palmeiras. Para mim, o Flamengo tem um elenco mais qualificado. Não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Vai abrir janela, né? Alguns jogadores com certeza vai ter sondagem de outros clubes. Não sei se o Flamengo vai vender, mas temos que aguardar e dar tempo ao tempo aí para ver se no final do ano realmente o Flamengo vai conquistar algo, né? Deixa a sua opinião aqui, quem é que tem o melhor elenco, Flamengo ou Palmeiras? Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.